Olha, Robson, a visão da sociedade é míope, né? Porque o raciocínio é tão imediato, né? Eles olham, veem aquele ambiente horrível, aquelas pessoas naquele nível de degradação e dizem, isso aí tem que acabar, não pode a sociedade admitir uma coisa dessas, né? E a ideia da sociedade qual é? É que você tem que acabar com o usuário, porque ele é o responsável por aquilo, ele que começou a usar droga, ele que chegou àquele ponto da adição. Só que essa visão não resolve o problema, né? Porque, na verdade, o que acontece? Aquelas pessoas, quando chegam naquela fase, elas já vêm de um longo percurso. Elas vêm de onde? Você tem na Cracolândia alguns membros da classe média alta até, e até de pessoas mais abonadas, mas são pouquíssimas. Por que razão será, não? Por que razão são tão poucas essas e é tão grande o número daquelas que vêm dos estratos mais pobres da população? Estrato pobre, eu digo, é pobre mesmo, que vem das periferias, que vem de moradores de rua, que vem de gente que viveu em lares completamente destroçados, em famílias ou que nunca se formaram ou que se separaram. Essa é a gente que vem lá. E nós vamos lidar com a consequência desses casos, né? Então, aí o que faz a sociedade? Pressiona as autoridades, precisa acabar com aquilo é uma vergonha, é venda de droga a céu aberto. Né? E aí os políticos, como é que reagem? Eles também não sabem o que fazer, porque ninguém sabe. Não é defeito deles. Ninguém sabe como resolver esse problema. Aí o que eles fazem? Periodicamente vai alguém lá e diz, não, vamos acabar com isso aqui. Sai, tira tudo, limpa, derruba as barracas e tal. Tudo bem. Só que não resolve o problema, porque o problema está lá atrás. Quer dizer, como é que nós aceitamos que nós temos uma ordem social que leva ou que facilita a formação desses cânceres no meio da sociedade ali, no meio da cidade de São Paulo, e espalhados pelo Brasil hoje. O crack começou nos Estados Unidos nos anos 80. Nós tivemos mais do que tempo para nos preparar, para ensinar as crianças, para explicar quais eram os problemas. Não aconteceu nada aqui, nós ficamos de olhos fechados. E aí, em 92, o crack entrou em São Paulo. Eu estava na detenção, entrou na cadeia, no Carandiru, mas varreu o presídio, todo mundo fumava crack. Quando eu pegava um ladrão que dizia que não fumava, eu achava que era mentira. Eu partia do princípio que ele estava mentindo, porque eu achei que todos fumavam. Uma situação como essa, o Brasil foi pego na surpresa total. Quando estava na cara que ia entrar aqui também, como é o que vai acontecer agora com essas drogas sintéticas. O fentanil e outras estão um problema terrível nos Estados Unidos. Morreram 60 mil pessoas esse ano com overdose. E não são junkies que estavam na sarjeta, não. Meninas e meninos da classe média. Está na cara que isso vem para cá. E a gente não presta atenção. A gente finge que não entende que o tráfico é internacional. Como é que você vai resolver um problema desse, criado dessa forma? Não é fácil. Não existe solução a curto prazo para esse problema. Nós vamos ter que nos conformar que nós vamos conviver com cracolândias nas cidades brasileiras. Agora, o Estado não pode fazer nada? Lógico que pode. Mas, infelizmente, não consegue fazer nada a curto prazo. Porque o que você tem que fazer? Você tem que tentar um contato com essas pessoas. E ver aquelas que querem ser ajudadas. E ver aquelas que estão correndo risco de morte. Estão numa fase de tanta fraqueza, de doenças associadas ao crack, essas têm que ser internadas. Eu não vejo outra solução para essas, mas só para essas, inclusive a revelia, mas só para essas. Você não vai resolver o problema da Cracolândia de nenhuma cidade brasileira indo lá e prendendo essas pessoas e levando para clínicas a revelia. Isso não vai acontecer. Eu acho que essas medidas têm que ser... Quando falo isso, sou criticado às vezes, mas acho que quero deixar claro que elas têm que se resumir a determinados casos. É a mesma coisa de que qual é o doente que eu levo para a UTI no hospital. Se eu pego um doente qualquer e mando para a UTI, eles não aceitam, eles devolvem. O colega que está lá fala, não tem, não obedece os critérios para ser internado na UTI. E é isso que tem que ser feito em relação ao crack. Partir do princípio que nós temos que não é na internação que nós vamos resolver esse problema, nem minorar as penas daquelas pessoas que estão ali. Isso tem que ser com contato. Nós temos gente que já entrou, aqui na cidade de São Paulo, nós temos várias pessoas que participaram de outros de programas de combate ao crack e que estabeleceram relacionamentos na comunidade, na Cracolândia. Essas pessoas é que são a ponte de entrada para você poder ter acesso
aos usuários.